Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao DrogaVet Clinicast. E hoje nós vamos falar sobre o butorfanol. E para me ajudar no bate-papo de hoje, eu tenho a presença da nossa farmacêutica Nayara Zev. Tudo bem, Nayara? Tudo bem, obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda. E da nossa médica veterinária, Fernanda Gutierrez. Tudo bem, Fê? Tudo bem, Rafa. Obrigada. Muito bom estar aqui. Ótimo. Seja bem-vinda mais uma vez. Vamos conversar com você, Nay. O butorfanol é conhecido por sua ação mista, que inclusive eu estou muito curioso para saber sobre essa ação mista dele. O que isso significa na prática e quais as principais indicações para cães e gatos? Bom, Rafa, então o butorfanol, ele atua como agonista e antagonista. Então, ele atua fortemente em dois tipos de receptores, que eu não vou falar o nome porque é difícil, meio estranho e talvez não vai fazer sentido para o pessoal entender. Mas ele atua na sedação e analgesia, e na prática clínica ele pode tratar tosse crônica, então as famosas ites da vida. Então, ele tem esse grande potencial na rotina veterinária. Doutora, e existem algumas raças de cães que precisam ter uma atenção maior na utilização desse fármaco? E por que isso acontece? Existe, Rafa. Por exemplo, o Collie e o Pastor Shetland. Eles podem ter uma mutação no gene MDR1, que tornam eles mais sensíveis. Na prática, o que a gente pode fazer? Diminuir um pouco a dose para evitar a sedação prolongada. Nai, e como é que é a disponibilidade do butorfanol pelas vias de administração? Como a manipulação pode ajudar a superar esse obstáculo? Bom, Rafa, então, esse medicamento butorfanol que a gente está falando hoje, o metabolismo dele, quando ingerido pela via oral, acaba se perdendo um pouco do medicamento, justamente pelo processo de biotransformação do fármaco. Então, as alternativas que a gente tem, tirando a via oral, seria o gel transdérmico e a solução spray nasal. Então, são duas alternativas que não são pela via oral e que tem grandes potenciais de entregar as concentrações do fármaco esperada. Mas se eu aumentar a dose, será que não seria a solução para atingir essa dose que eu espero? Infelizmente não, Rafa. O medicamento, quando ele tem um mecanismo, o processo dele de biotransformação é aquele mecanismo que ele vai exercer, e esse é o grande perigo de causar esses efeitos adversos e até a toxicidade para o animal, no caso. Então, o medicamento, se administra essa dose mais elevada, ela atinge um platô de ação. Então, chegou nesse limite de ação, não vai realmente dar um plus ali dentro do organismo, não vai acontecer isso, que ele tem o processo dele, o mecanismo que é próprio de cada molécula, que a gente tem que respeitar. Então, não vai adiantar, isso é um grande perigo, na verdade, na veterinária, aumentar essas doses. Acho que não só na veterinária, né? Até para nós humanos, né, que temos também esse costume de, às vezes, exagerar na dose de um medicamento, imaginando que ele vai ter uma ação mais potente, né? Exatamente, Rafa. Então, tem medicamentos que realmente é interessante você ir aumentando gradualmente a dose, mas tem alguns medicamentos que já se conhece o processo dele de biotransformação e sabe-se que aquela via de administração não é muito vantajosa, tem uma taxa de realmente de resposta, já não é interessante. Opte por outras vias de administração. Então, como eu citei, né, o gel transdérmico e a via nasal são alternativas. Entendi. E doutora, falando de contraindicações, existe algum cenário onde o butorfanol ele é terminantemente proibido? Se não deve ser usado de forma alguma? Existem algumas contraindicações no uso do butorfanol, sim, Rafa. Por exemplo, se o animal apresenta problemas respiratórios, problemas pulmonares com produção excessiva de muco, é melhor a gente não usar o butorfanol. Por quê? Porque um dos efeitos colaterais desse medicamento é a produção excessiva de muco, né? Então, é melhor não usar nesses animais. Outra questão também de contraindicação, a gente precisa ter cautela no uso do butorfanol em animais com insuficiência hepática e insuficiência renal também. Uhum. E quais seriam, assim, os efeitos adversos mais comuns que deve ser observado durante a administração do medicamento? Ó, alguns dos mais frequentes: sedação, ataxia, bradicardia, pode acontecer prisão de ventre também, e
acúmulo de muco ali no trato respiratório, né? Ele tem essa produção aí de muco, que é um dos efeitos colaterais. Doutor, o que que é ataxia? Ataxia é falta de coordenação. Ok, acabei de descobrir que eu tenho ataxia, falta de coordenação. Falando em praticidade, quais são as formas farmacêuticas mais comuns, né, que inclusive a Drogavet pode produzir para administrar o butofanol, Nai? Bom, então, Rafa, como eu mencionei anteriormente, da via de administração. Então, a gente tem as indicações também pela via oral, caso o veterinário prefira essa forma de administrar o medicamento, como a cápsula, o filme oral, as pastas flavorizadas, são alternativas que podem ser administradas pela via oral. Mas, tirando essa via da administração oral, tem também a via tópica, que seria o gel transdérmico. Então, falando em gatos, é muito interessante aplicar ali na orelha do animal. E tem essa absorção sistêmica, que muita gente, às vezes, tem essa dúvida realmente. Ah, é só um creminho. Não, é um creme que deve ser... Ele tem um medicamento, tem um princípio ativo. E quando for administrar o tutor, é recomendado que use luvas. Então, é perigoso, realmente, o tutor ter essa contaminação cruzada, que a gente chama, né? O tutor também administrar aquele medicamento. Então, isso é muito importante, essa segurança de ambas as partes, né? E também a via nasal, no caso, também é uma alternativa de administrar e a gente também faz essas formas farmacêuticas. O que me chamou muita atenção foi justamente essa solução nasal, Nai. O medicamento ele vai atuar como antitussígeno, mesmo sendo usado pela via nasal? Sim, Rafa. Inclusive, nos Estados Unidos é muito utilizado em humanos já essa forma de administrar o medicamento pelo uso nasal. E ele contorna, no caso, esse metabolismo que a gente falou aqui. Eu já falei bastante sobre a via oral, no caso. Então, a via nasal ela vai contornar, ela vai por outra rota dentro do organismo para atingir aqueles receptores que vão atuar ali como antitussígeno. Então, isso é o universo dentro do organismo, tanto humanos quanto animais que têm isso também. Só que tem também a desvantagem do uso nasal, que é o odor, que acaba, às vezes, sendo um pouco desagradável, talvez o animal não se adapte bem com essa forma de administrar o medicamento, mas ele vai atuar ali, sim, como antitussígeno. E sobre a solução nasal, Nai, que parece ser uma tendência, como você mesmo disse, né? Como funciona a questão da dosagem, né? É fácil para o tutor administrar? Bom, Rafa, então não é tipo livre também, ela é de acordo com o peso do animal, como a gente vem falando. Então a gente coloca o nosso material baseado em referências bibliográficas, realmente, da concentração de 0,2 a 4%, isso de acordo com o peso do animal. Então o pessoal pode consultar os visitadores da Drogavet por todo o Brasil mais próximo, de ter esse material, que lá nesse material vai estar constando realmente ali a concentração do butorfanol proporcional ao peso do animal. Então, isso é muito importante respeitar esse intervalo também de concentração. E o legal também, Rafa, é que no material está constando também ali, tem a opção de usar o spray nasal e a forma em gotas. Então, a forma em spray, um jato equivale a 2 gotas. Isso é importante também, não é a mesma proporção. Então, um spray, um jato, 2 gotas. Seria a mesma concentração de administração do fármaco daí. Inclusive, pegando o gancho, a dose, a recomendação de uso, tanto via oral quanto gel transdérmico, é a mesma, dose e frequência. Muitos veterinários e tutores também têm essa dúvida. Ok. E para finalizar, né, a gente também tem que chamar a atenção para uma questão legal, né? O butorfanol ele é um medicamento controlado e por ser controlado existem aí pré-requisitos legais para prescrição e para comercialização desse medicamento, né, Nay? Sim, Rafa, ele está constando também na portaria 837 de 2025. Já era um medicamento controlado, mas só realmente oficializou ali nessa nova portaria também esse controle, então, do medicamento. Então, vai prescrever esse medicamento, tem que seguir os critérios da prescrição
de controlado. Que inclusive nós temos um vídeo que fizemos aqui no nosso canal, especificamente falando da portaria 837/25, com a participação da doutora Fernanda, né? Se você quer saber um pouco mais sobre essa portaria, né? Você é médico veterinário, né? Você é tutor, dá uma olhada aqui nos vídeos disponíveis no nosso canal. E para finalizar, meninas, o que a gente pode deixar de mensagem aqui em destaque sobre o butorfanol? Bom, Rafa, então, como a gente conversou, eu falei bastante sobre a questão do metabolismo do fármaco. Eu acredito que, né, o veterinário tem essa autonomia de realmente escolher qual que é a forma farmacêutica ideal para aquele animal, né, de acordo com as condições clínicas realmente, né, e contar também com o suporte farmacêutico nas unidades, né, é uma farmácia de manipulação, então sempre vai ter um farmacêutico disponível a orientar realmente, seja a dose que ele às vezes está em dúvida, seja a forma farmacêutica que ele quer consultar se realmente dá certo, se a farmacotécnica permite aquele medicamento naquela forma farmacêutica. Isso é muito importante, né? E ter esse medicamento na farmácia de manipulação permite isso, né? Fazer essa prescrição de acordo com o peso do animal, e isso eu acho que é uma grande vantagem de ter aqui amplamente na Drogavet. É exatamente isso, Rafa. O butorfanol é um medicamento muito utilizado na rotina clínica. E ter esse medicamento para manipulação veterinária facilita a vida aí na nossa rotina como médico veterinário. Ótimo. Muito obrigado, meninas, pela participação. Muito obrigado, Nai. Muito obrigado, Fê, mais uma vez aqui no nosso podcast. Se você quer saber mais sobre o butorfanol, né, entre em contato com um médico veterinário da Drogavet, um visitador representante, né, da Drogavet está sempre disponível aí a responder as dúvidas, a esclarecer, né, a criar essa conexão com a Drogavet, ou também buscar informação nos nossos canais aí disponível na internet, no site da Drogavet. Muito obrigado e até a próxima.